Bom, pessoal, a gente vai ter então a última aula agora, nossa, antes de terminar a matéria, e aí eu vou passar para vocês mais ou menos todos os conceitos sobre central de material e esterilização, tá? É lógico que tudo que vocês forem ver aqui vai fazer mais sentido quando vocês estiverem lá na prática, no estágio. Então, é importante que vocês guardem essa aula, façam as anotações, e aí, mediante as anotações, vocês questionem o professor de estágio quando vocês estiverem lá na prática, para facilitar a conexão do que vocês vão ver aqui com o que vocês vão ver lá, tá? Então é importante que vocês façam essas anotações e levem as dúvidas também para o professor lá do estágio. A central de material e esterilização, como a gente viu um pouquinho no final da aula anterior, ela é uma unidade que ela foi definida como um conjunto de elementos destinado à recepção, que é o expurgo, preparo e esterilização e guarda e distribuição de todos os materiais utilizados no hospital, como eu tinha dito. Então, o maior cliente da central de material sempre vai ser o centro cirúrgico, porque é o local onde utiliza-se mais material reprocessável. Mas todo o hospital pode sim encaminhar material para a central de material e esterilização para que ele possa ser reprocessado e aí ficar novamente adequado ao uso. Então, quais são as atividades da central de material? Ela vai receber, desinfetar e separar os artigos, vai lavar os artigos, ela recebe roupas também vinda da lavanderia para esterilização, ela prepara os artigos e as roupas em pacotes para que eles sejam esterilizados adequadamente. Então, ela esteriliza os artigos e as roupas por meio de métodos físicos e químicos. Ela realiza o controle microbiológico e validade dos produtos esterilizados, além de armazenar e zelar pela proteção e segurança dos operadores que trabalham lá. Todos esses pontos a gente vai ver item a item, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que ela vai fazer tudo isso aí que a gente acabou de falar. Então, tem a área do expurgo, que é a área de lavagem do material. Então, no expurgo só realiza-se a lavagem do material. Tem a área do preparo, que acontece a inspeção e a embalagem do material. Tem a área de esterilização, que é exclusiva para esse ato de esterilizar. E tem a área de arsenal, que é o local onde o material ele é armazenado. É, cada um desses setores ele ele expõe o funcionário a um tipo de risco. Por isso que o último item que a gente viu na lista anterior era de zelar pela segurança do trabalhador. Porque aqui, por exemplo, na área de expurgo, são utilizados materiais químicos que poderiam agredir a pele do funcionário, por exemplo. Então, se pega na mucosa ou se pega na pele, pode machucar. Aqui na área do preparo, o funcionário ele vai ficar na mesma bancada, na mesma posição por muito tempo, por um longo período. E isso pode fazer com que ele tenha problemas aqui na ergonomia. Aqui na esterilização, o funcionário está exposto a ambientes com maquinários que expõem esse funcionário até 132 graus de temperatura, se não for bem controlado a região aqui. Então, as máquinas atingem 132 graus de temperatura, o que pode levar o funcionário a ter risco de queimadura, por exemplo, se não for bem manipulada a máquina e se o funcionário não estiver bem orientado como tem que ser feito. E aqui na área do arsenal, é o local onde o funcionário fica exposto ao risco de lesões de coluna também, por exemplo. Por quê? Porque também do tamanho das caixas, são caixas muito grandes que têm que ser colocadas em prateleiras, ela não pode ser arrastada nessa prateleira, então tem que ser levantada. Então, quanto mais alta e mais quanto mais alta, né, a prateleira e mais pesada for a caixa, pior é para o funcionário. Então, o pessoal, o hospital, né, que tem uma central de material e esterilização, ele tem que se preocupar, além dos processos de esterilização, também se preocupar com a segurança do funcionário que vai trabalhar lá. Normalmente, os funcionários que trabalham lá são auxiliares de enfermagem que costumam fazer 8 horas de trabalho. Então, mais um motivo para o gestor dessa unidade se preocupar com todo o processo de trabalho desse funcionário.
Então, como eu tinha dito na aula anterior, todo o fluxo da central de material ele tem que ser unidirecional e ele mais ou menos segue a sequência que eu coloquei aqui. Então, o material ele vai chegar pelo expurgo, que é uma área suja, vai passar para o preparo, que é uma área limpa, vai ser inspecionado e acondicionado para esterilização, que também é uma área limpa, e aí vai, depois de esterilizado, ser guardado aqui no arsenal. Então, este fluxo, gravem bem essa palavra, é um fluxo considerado fluxo unidirecional, tá? E aí existem dois tipos de central de material e esterilização. Existe a central de material e esterilização classe 1, que é aquela que realiza, né, processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de confirmação não complexa, ou seja, confirmação não complexa significa que ele não vai entrar em contato com procedimentos cirúrgicos propriamente dito, né? E mesmo que sejam procedimentos que ele entre em contato com um procedimento cirúrgico, porque ele pode ser crítico também, será sempre um procedimento não complexo. Então, uma CME de classe 1, por exemplo, seria uma CME de um consultório odontológico, em que os artigos que entram em contato lá com o paciente são considerados artigos de conformação não complexa. Por quê? Porque são instrumentais que eles não têm na sua composição locais de armazenamento de sujeira, por exemplo. Então, lembra que eu falei para vocês que tem material que é considerado canulado, ou seja, ele parece um canudinho de beber água? Aquele material é um material de conformação complexa. Por quê? Porque para limpar a região interna de um canudinho, por exemplo, é necessário um processamento muito mais elaborado, né? Muito mais complexo, por isso o nome aqui, para que ele garanta a esterilização. Então, num consultório odontológico, por exemplo, não são utilizados materiais do tipo, por isso que pode sim ser esterilizado em CME de classe 1. Já esses materiais que têm essas ranhuras, que são materiais mais direcionados para ortopedia, ou que tem muitas curvaturas, ou que tem esse canudinho, como eu disse para vocês, eles já são considerados materiais complexos, de conformação complexa, como vocês estão vendo aqui, e aí é necessário que eles sejam esterilizados em CME de classe 2. Então, normalmente, CME de classe 2 vocês vão ver só em ambiente hospitalar ou empresas especializadas para isso. São empresas que são só uma central de material, por exemplo. Elas não têm no seu complexo um hospital, mas elas atendem vários hospitais, e aí ela pode ser sim considerada uma CME de classe 2, tá? Normalmente, então, só para diferenciar de novo, um consultório odontológico, um consultório de dermatologia, por exemplo, tem sim lá a sua estação de central de material e ela vai ser considerada uma CME de classe 1. Por quê? Porque ela não vai ter a conformação não, complexa dos instrumentos. Então, normalmente são instrumentos de conformação não complexa, tá? Como eu coloquei aqui, o fluxo sempre tem que ser unidirecional com barreira física entre as áreas. Então, eu não sei se vocês lembram da aula anterior, a termodesinfectora, por exemplo, que fica dentro do expurgo, o material entra por um lado, que é do lado do expurgo, e ele vai sair somente do outro lado, depois da parede, lá na área já considerada limpa. E assim por diante. Na autoclave é a mesma coisa. A autoclave está na área limpa, então é colocado material que não está estéreo, né, mas está limpo e ele só vai ser. O material só vai sair já na área considerada de material estéreo, que é a área estéreo lá do outro lado, tá? Então, eu coloquei esse fluxo aqui só para reforçar que o fluxo da central de material ele tem que ser unidirecional sempre. O material sujo não vai entrar nunca em contato com o material limpo, muito menos com o material estéreo, tá? Então, o local não pode ser o mesmo, o local de passagem não pode ser o mesmo. E aí, a gente tem alguns processos de
processamento, né, do material, que podem ser a área de lavagem e descontaminação. Então, a área do expurgo é a área onde a gente lava o material e descontamina. A lá no preparo é uma área de inspeção do material. A área de esterilização é a área de acondicionamento desse material para ser colocado, então, no maquinário de esterilização. E a área de armazenamento e distribuição é aquela área considerada estéril, tá? Isso quem determinou? Uma RDC, que é uma norma regulamentadora lá. É uma norma, uma regulamentação de diretrizes e conceitos que fazem essa determinação e todos que tiverem uma central de material têm que seguir. Então, desde 2002, como vocês podem ver aqui, a CME basicamente, minimamente, tem que compor esses 4 setores em fluxo unidirecional para ser considerada uma central de material e esterilização. Então, ela tem que ter uma área, ou seja, uma sala específica para lavagem, uma sala específica para preparo, uma sala específica para esterilização e uma sala específica para armazenamento. Por que eu estou falando sala para vocês? Porque é possível que vocês vejam que em alguns locais, principalmente em clínicas de odontologia ou clínicas de dermatologia, que são as clínicas mais comuns, pode ser que vocês vejam isso daqui, essas áreas separadas por nada, por áreas mesmo, por uma, como que eu vou dizer para vocês, por uma delimitação que não é física. Ou seja, a pessoa fala assim: ah, essa mesa é a mesa do expurgo, essa mesa é a mesa do. Ou então, do lado esquerdo da mesa é o expurgo, do lado direito da mesa. Então, não são barreiras físicas. E para que seja considerada uma central de material, é necessário seguir esta resolução, é necessário seguir esta RDC. Então, é necessário sim que tenha uma barreira física entre estes locais. Pode ser só uma parede, pode ser só uma porta, mas é necessário que haja, sim, uma delimitação física entre estas áreas aqui. Então, para ser considerada minimamente uma central de material, tem que ter estas 4 áreas: uma área para lavar, uma área para preparar, uma área para esterilizar e uma área para armazenar o material. E aí, ó lá, ó, aqui eu coloquei mais uma vez para vocês verem o que cada área é considerada. Então, a área de recepção e limpeza do material é uma área suja. Uma área de preparo e esterilização é limpa. A sala de desinfecção química, que é um outro tipo de preparo do material, também é considerada limpa. Já uma área de monitoramento do processo de esterilização, ela é considerada área suja. E uma área de armazenamento é o setor limpo, que lá naquele outro fluxo eu coloquei como estéreo. Então, podem considerar limpo também, que está certo. E quem disse isso? Também uma normativa lá. Quem regulamenta a maioria das regulamentações, ficou bom, né? Regulamenta as regulamentações, mas é isso mesmo. Quem regulamenta as normatizações da central de material normalmente é este órgão aqui, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Anvisa. Então, ela é que vai determinar, a Anvisa é que vai determinar através das RDCs, que são as regulamentações e as orientações, como é que tem que ser ou o que é considerado cada um destes setores. E por que é importante a gente saber se o setor é sujo ou se ele é limpo? Porque vai mudar o tipo de EPI que a gente vai usar em cada um deles. Então, lá na área suja, quando vocês forem fazer estágio lá no Mandaki, vocês vão ver que o funcionário fica completamente coberto com capote, botas, luvas, óculo, gorro, máscara. Por quê? Porque sendo considerado uma área suja, ele precisa dispor de todo o EPI para se proteger, porque ele tem um risco maior de contaminação lá. Ele vai entrar em contato com todo tipo de micro-organismo advindo destes materiais. E outra coisa, um funcionário que está circulando na área suja não pode sair para circular numa área limpa sem antes retirar toda a sua vestimenta. E normalmente a gente orienta o funcionário a tomar banho para que ele saia desta área e vá para esta área. Porque se ele sair daqui e vier para cá, sem fazer toda esta desparamentação, ele vai contaminar esta área aqui e aí a gente pode expor o material a uma contaminação também, tá?
Bom, então falando de um processo, por vez, o primeiro que a gente vai ver é o processo lá do expurgo, que é onde é feita a limpeza. Então a limpeza ela é considerada a remoção mecânica da sujeira, né, de objetos inanimados ou superfícies, imprescindíveis antes da execução do processo de desinfecção ou de esterilização. Então nenhum material vai passar direto para fazer desinfecção ou esterilização, sem antes ser limpo. Todo o material será limpo antes, ou seja, ele vai passar pelo processo de limpeza antes de ser esterilizado ou antes de ser desinfetado, tá? Nunca um material vai direto para a esterilização, mesmo que ele esteja visivelmente limpo. Por quê? Porque a gente não consegue garantir esta limpeza somente pela inspeção visual. Então, é necessário que se ele chegou para mim lá no CME e o funcionário que o trouxe diz assim, ó, esse material nem foi utilizado, e eu olho e aparentemente ele está limpo, mesmo assim esse material, para ser esterilizado novamente, precisa passar por todo o fluxo, e o fluxo se inicia na limpeza, que é lá na área do expurgo. A limpeza lá no expurgo, como eu mostrei para vocês, elas podem ser feitas, a limpeza ela pode ser feita de duas formas, ou manual ou automatizada. Aqui, ó, a manual, vocês podem ver que tá um funcionário, tem duas mãozinhas aqui, ele tem uma escovinha na mão e ele está esfregando o material na água corrente. Este é um dos processos. Se ela for automatizada, ou vai ser na lavadora ultrassônica, que eu tinha dito para vocês, ou vai ser naquela lavadora termodesinfetora, que é aquela lavadora grandona que eu também mostrei para vocês, tá? Qual é mais segura, qual é menos segura? A mais segura considerada hoje em dia é a termodesinfetora, desinfectadora pode ser chamada também. Por quê? Porque além dela fazer a limpeza através de jatos de água, ou seja, pode ser considerada uma limpeza, né, manual, física, ela também utiliza a temperatura para ajudar na limpeza. Então, ela é considerada mais completa do que simplesmente a limpeza manual ou simplesmente a limpeza ultrassônica, por exemplo, tá? Mas não significa que não seja eficiente essa daqui. A limpeza manual também é eficiente caso o hospital ou a central de material não disponha de uma limpeza automatizada, tá? Então é considerada segura também, mas mais completa é considerada a limpeza automatizada. E aí, o material ele vai ser exposto para ser utilizado ou depois da limpeza, ou ele vai passar pela desinfecção ou pela esterilização. Falando da desinfecção, a desinfecção ela é um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos dos objetos inanimados ou superfícies, com exceção dos esporos bacterianos, podendo ser de baixo, médio ou alto nível. Então, a desinfecção, ela não vai eliminar as bactérias do material. Então, o material foi limpo e ele vai partir para dois fluxos, ou para a desinfecção ou para a esterilização. A desinfecção, vejam, ela não garante que o material fique sem bactérias. Por isso que dentro de uma CME de classe 2, que é uma CME hospitalar, normalmente os artigos não são direcionados somente para a desinfecção. Normalmente eles são esterilizados. Então essa é a diferença da desinfecção para a esterilização. Mas a desinfecção ela tem três níveis, ó, de desinfecção. Ela tem a baixo nível, a nível intermediário ou a desinfecção de alto nível. A desinfecção de baixo nível, ela elimina apenas bactérias vegetativas, vírus, lipídicos e alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Ou seja, um material que foi realizada uma desinfecção de baixo nível, por exemplo, ele é quando a gente passa lá, ó, hipoclorito, que é o cloro ou o álcool. Então, normalmente, são materiais que a gente usa no nosso dia a dia, como por exemplo, um estetoscópio, que ele é utilizado em pele íntegra, ele é utilizado em local onde o paciente não tem ferimento. Então, a desinfecção ela é feita através do cloro ou do álcool, e ela tá aqui, ó, desinfecção de baixo nível, ou seja,
é eliminado alguns tipos de vírus, vírus lipídicos e alguns fungos, tá? Nível intermediário, desinfecção de nível intermediário é a mesma coisa, ela destrói as bactérias vegetativas, destrói bacilos da tuberculose, destrói os fungos e os vírus lipídicos e alguns não lipídicos, mas ainda não elimina esporos, tá? Esporos, gente, só para vocês entenderem, é um tipo de formação de uma bactéria, por exemplo, ou de um fungo ou de um vírus, mas é um tipo de capa que esta bactéria forma, que essa bactéria adquire. Então, esta capa ela não é quebrada quando a gente passa somente álcool ou quando a gente passa cloro. Por isso que alguns materiais, por isso que a maioria dos materiais para ser utilizado em pele não íntegra, ou seja, para ser utilizado em cavidade, para ser utilizado em mucosa, precisa ser esterilizado, porque a esterilização garante, a gente vai ver mais para frente, tá? Então vamos lá. Quando a gente faz uma desinfecção de baixo nível ou nível intermediário, significa que a gente passa cloro ou álcool em um material ou uma superfície, e isso garante que a gente mate até bactérias vegetativas, bacilo da tuberculose, alguns fungos, mas não todos, tá? E a gente com certeza não elimina os esporos. Por isso que isso a gente vai passar em artigos que são considerados artigos não críticos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Já a desinfecção de alto nível, ela destrói todos os micro-organismos na forma vegetativa e ainda alguns esporos. Por isso que alguns artigos cirúrgicos, por exemplo, podem sim passar somente por uma desinfecção de alto nível, que é o caso, por exemplo, de um material para endoscopia. Eu não sei se todo mundo sabe que procedimento que é esse, mas é quando o médico coloca lá no trato gastrointestinal uma câmera para visualizar qual é a condição do estômago e até uma porção do intestino. Então, quando o médico utiliza este equipamento de endoscopia, este equipamento ele é submetido aqui, ó, a um processo de desinfecção de alto nível. E aí essa desinfecção de alto nível, ela vai acontecer através de germicidas, ou seja, através de alguns produtos químicos. E quais são eles? Olha lá, ó, produtos químicos que existem. O glutaraldeído, que ele foi considerado tóxico para o paciente, por isso que ele não é mais tão utilizado, mas vocês podem ver em alguns hospitais ainda. O formaldeído, que ele é tóxico para o profissional, mas vocês também podem ver ser utilizado por aí. O ácido peracético, que ele pode ser corrosivo para alguns tipos de material. E o peróxido de hidrogênio, que é o óxido peracético, que é considerado uma água ácida. Então, todos esses produtos químicos, o glutaraldeído, o formaldeído, o ácido peracético e o peróxido de hidrogênio, são germicidas que conseguem fazer a desinfecção de alto nível. É claro que todos eles têm vantagens e desvantagens, e aqui eu coloquei para vocês algumas desvantagens, mas embora tenham algumas destas desvantagens, eles ainda são utilizados para realizar a desinfecção de alto nível, tá? Então, a desinfecção de baixo e intermediário nível é realizada através de álcool e solução clorada, então baixo e nível intermediário. Já a desinfecção de alto nível vai ser realizada através de germicidas como o glutaraldeído, formaldeído, ácido peracético e peróxido de hidrogênio, certo? Todas essas desinfecções que vocês viram, elas vão ser ou realizadas através, então, de meios físicos, meios químicos ou meios físico-químicos. O que vocês viram até agora foram os químicos. Por quê? Porque nós utilizamos produtos, ou seja, desinfetantes químicos para realizar. Mas ainda pode ser feita através da ação térmica, como naquela lavadora que eu mostrei para vocês. Aquela lavadora, ela que é essa daqui, ó, termodesinfetora ou termodesinfectadora, ela é utilizada para fazer a desinfecção física através do calor.
Então, é aquela máquina que a gente coloca, tem lá no expurgo, que a gente coloca o material, e além dela fazer a lavagem do material, que é o primeiro processo, ela ainda vai fazer a desinfecção através da água quente, ou seja, de temperatura. Então, ela faz a limpeza e desinfecção de um monte de tipo de material, age por meio de jatos de água sob pressão e turbilhonamento, e ainda, além de tudo, tem a associação de alguns detergentes que não fazem espuma, mas que também agem para fazer a desinfecção. Então, a desinfecção química, física, ela é feita através da termodesinfectadora, que é esta máquina. A desinfecção química, ela é feita através desses germicidas aqui que a gente viu, ó, que é o glutaraldeído, formaldeído, ácido peracético e o peróxido de hidrogênio. E a desinfecção físico-química, ela é feita através dessa máquina aqui, ó, que talvez vocês não vejam. Por quê? Porque ela é mais utilizada em empresas que fazem esterilização, que ela faz essa água eletrolizada aqui, que é uma água específica que precisa ter elétrons, precisa ter alguns agentes químicos também para conseguir fazer a desinfecção. Então, este equipamento aqui é possível que vocês não vejam lá no hospital, porque a maioria das CMEs de hospital não detém este tipo de material, não, de equipamento. E aí, depois que o material passa pela desinfecção, ele vai ter que ser esterilizado, exceto aquele material de endoscopia ou colonoscopia, como eu disse para vocês. Normalmente, aqueles materiais de endoscopia ou colonoscopia, eles são somente desinfetados, e aí eles passam pela desinfecção de alto nível e já podem ser esterilizados. Mas a maioria dos artigos, depois que passa pela limpeza e desinfecção ou descontaminação, precisam ser esterilizados para que sejam utilizados. E a esterilização, ela é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias na forma vegetativa e esporulada, dos fungos, dos vírus, mediante a aplicação de métodos físicos e químicos. Então, lá na desinfecção, a gente viu que alguns matavam os vírus, alguns matavam bactérias vegetativas, outros não, já que na esterilização ela mata qualquer tipo de forma microbiana que exista. E aí, ó, como eu disse, ela vai ser física, pode ser radiação ou pode ser físico-química, como estava dizendo aí no slide anterior. Então, quando é físico, significa que vai passar por uma pressão, por um vapor que pode ser saturado ou úmido ou um calor seco. Mas físico significa que vai ser exposto à temperatura. Quando é radiação, significa que vai ser exposto a raios gamas. E quando vai ser físico-químico, significa que é uma esterilização de baixa temperatura, porque além de ser exposto a esta baixa temperatura, ainda vai ser exposto a um produto químico para ser esterilizado. Então, a esterilização hospitalar normalmente é física, através de autoclaves, que a gente vai ver já, ou ela é físico-química, através de equipamentos que têm temperatura, mas é uma temperatura um pouco mais baixa que a autoclave, e além disso, ainda existem produtos químicos que fazem toda a parte de esterilização. Essa por radiação aqui, normalmente, são essas empresas que eu disse para vocês, que são empresas especializadas somente para a esterilização de artigos hospitalares. Então, a radiação, por ela ter um alto nível de periculosidade para o trabalhador e para o ambiente onde ela está, normalmente ela não fica alocada dentro do hospital. Ela vai ser sempre direcionada para estas empresas que são especializadas na esterilização dos artigos, tá? Então, a esterilização física, ela sempre vai ser por temperatura e a mais comum é esta aqui, ó, vapor saturado sob pressão. Ou seja, é um processo de esterilização pelo vapor saturado, mais comumente utilizado nos hospitais, como eu coloquei aqui para você, porque ela oferece maior segurança para os processos. Então, é a famosa autoclave que vocês estão vendo aqui. Os materiais eles vão ser colocados aqui e ele vai ser exposto a uma alta temperatura
a maior temperatura que chega lá dentro é 132 graus por um determinado período, e isso vai fazer com que o material seja esterilizado. A de radiação, que é os raios gama, que eu falei para vocês, como eles são portadores, equipamentos, né, que portam fonte radioativa, normalmente eles não são utilizados dentro do hospital. Então, são essas empresas específicas que fazem o processo de esterilização, não fica dentro do hospital. Então, a gente manda o material para esta empresa esteriliza por raio gama e devolve para a gente já com o processo feito, tá? Alau, quais são os materiais hospitalares que são encaminhados para serem aplicados à radiação? Agulhas, linhas de sutura, luva cirúrgica. Então, normalmente são aqueles materiais que já chegam para a gente como materiais descartáveis e estéreis, tá? Então, as empresas fabricantes desses materiais é que encaminham para estas empresas especializadas de esterilização para fazer a esterilização através da radiação gama. Normalmente, artigos farmacêuticos também passam por este processo e laboratoriais também. Essas placas para meio de cultura também passam por esse processo de aplicação de irradiação gama. E esse daqui, método físico-químico, como eu disse para vocês, também tem dentro dos hospitais, que é uma temperatura menor do que a autoclave, porque além de utilizar a temperatura, a máquina também utiliza um produto químico, que neste caso é um gás plasma de peróxido de hidrogênio, que faz com que o material também seja esterilizado, ou seja, ele mata todo tipo de micro-organismo, inclusive esporos, através deste processo aqui de esterilização físico-química. O nome da máquina, lá a gente chamou de autoclave, aqui é Esterrar. Esterrar é o nome chamado desta máquina aqui. Reparem que Esterrar é uma marca, então pode ser que existam outras máquinas, mas a mais comum é essa daqui, tá? É a Esterrar. Então, ela também vai matar os micro-organismos através de uma temperatura que é menor que a da autoclave, mas principalmente pela concentração de peróxido de hidrogênio, que é um produto químico que vai junto aí nesta máquina para fazer a esterilização do material. Bom, a Anvisa, mais uma vez, ela dá uma determinação técnica e ela proíbe lá o registro de agente esterilizante para aplicação sob forma de imersão. Então, se vocês forem em algum hospital ou alguma clínica e eles utilizarem o método de colocar um produto químico dentro de uma bacia ou de um containerzinho, né? E aí coloca o produto químico lá e fala que vai mergulhar o material dentro daquele produto químico e esse material vai sair de lá estéril, isso é mentira, isso não acontece. Desde 2010 a Anvisa já diz que é errado, olha lá, ó, para aplicação sob forma de imersão, sejam eles à base de glutaraldeído, ácido peracético ou qualquer outro produto ativo, não garante a esterilização. A esterilização ela só vai ser feita através de ação física, química ou físico-química, como a gente viu lá na Esterrar, tá? Então, o simples fato de eu mergulhar um material dentro de um líquido com algum agente químico não garante que aquele material está estéreo, não diz que aquele material está estéreo, aquele material não está estéreo. O máximo que ele passou foi por uma desinfecção e aí ela vai poder ser de baixo, intermediário ou alto nível, como a gente viu nos slides anteriores, tá? Bom, e como que eu sei que material eu vou colocar em cada um desses tipos de esterilização ou em cada um desses tipos de desinfecção? Sabendo qual é o tipo de artigo médico que eu tenho. Então, os artigos, ou seja, os materiais que eu coloco para ser esterilizados, eles serão críticos, semicríticos ou materiais não críticos. Materiais críticos, tá aqui a descrição para vocês, ó, é quando aquele material ele vai penetrar a pele ou mucosa, ou seja, eu vou mexer em tecidos não íntegros, olha lá, ó, subepiteliais, ou seja, debaixo da pele, ou mexer no sistema vascular, ou em qualquer sistema do nosso organismo. Então, todo material utilizado em uma cirurgia, por exemplo, que corta o paciente, ele é considerado um artigo
crítico. Por quê? Porque foi lesionada aquela pele, aquela mucosa, e aí ele vai entrar em contato direto com o sangue, com o sistema vascular ou qualquer outro sistema do paciente. Já os artigos semicríticos, olha lá, ó, eles entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras. E são chamados de artigos semicríticos. Requerem desinfecção de médio ou alto nível. Um exemplo é aquele equipamento que eu falei para vocês de endoscopia ou colonoscopia. Esses materiais eles vão entrar em contato com a pele não íntegra, por quê? Porque eles podem entrar em contato, por exemplo, lá no estômago do paciente, pode ter uma úlcera, por exemplo, porém ela é considerada uma mucosa. Então, mesmo que entre lá dentro, ele não perfura para entrar, ele está entrando pelo próprio trato gastrointestinal. Então, os equipamentos de endoscopia ou colonoscopia são considerados artigos semicríticos. E eles podem sim passar por uma desinfecção de alto nível. Aqui eu não falei, os artigos críticos só podem passar por processo de esterilização, tá? Esterilização para os artigos críticos e desinfecção de médio ou alto nível para os artigos semicríticos. Já os artigos não críticos, ele vai entrar em contato somente com a pele íntegra do paciente. Então, por exemplo, um estetoscópio, uma bacia, um jarro, uma comadre que vai entrar em contato somente com a pele, é possível que seja feito somente desinfecção de baixo ou médio nível, que é aquela desinfecção que eu falei para vocês, que a gente pode passar cloro ou álcool, por exemplo, que é normalmente o que a gente faz lá na nossa clínica quando a gente vai atender o paciente. Então, um estetoscópio, um aparelho de pressão, um jarro, uma bacia, uma comadre, um papagaio são artigos considerados artigos não críticos que a gente pode fazer somente desinfecção de baixo nível. Eu preciso que vocês tenham, pessoal, bastante critério ao ouvir tudo isso, porque existem algumas condições em mesmo que o material não vá entrar em contato com a pele do paciente não íntegra, muitas vezes esse artigo precisa sim ser encaminhado para a central de material para ser melhor lavado ou melhor desinfetado. Porque, por exemplo, imagina vocês um paciente que está lá na clínica e ele está em isolamento de contato ou isolamento de aerosol, por exemplo, ou isolamento de gotícula. Ele está sob proteção de algum tipo de isolamento, porque ele tem alguma bactéria ou algum micro-organismo que seja transmitido dele para outras pessoas. Se eu não realizo adequadamente a limpeza desse artigo, que ele pode ser considerado não crítico, por exemplo, a hora que eu for utilizar em um paciente que não tem esse tipo de micro-organismo, eu vou fazer a contaminação cruzada, como a gente chama. Então, muitas vezes, se vocês não sentirem segurança de limpar, por exemplo, um aparelho de pressão, um manguito de medição de pressão arterial, por quê? Porque que esse manguito foi utilizado em um paciente com uma bactéria multiresistente ou com algum paciente que estava com uma bactéria que transmite facilmente, ou seja, ele estava em isolamento, esse material, este artigo, vai ser encaminhado lá para a central de material, ou seja, eu posso mandar este manguito lá para a central de material para que seja feita a desinfecção através da máquina, que é uma desinfecção, como eu disse anteriormente, considerada hoje em dia uma desinfecção mais segura, porque a máquina vai conseguir expor este material à temperatura, além dos agentes químicos, tá? Então, às vezes, só o álcool não é suficiente para fazer a desinfecção deste artigo, mesmo ele sendo considerado um artigo não crítico. Então, tá aqui, ó. Os artigos médicos são esses daqui, como eu tinha dito para vocês. Eu não tenho a intenção, pessoal, que vocês saibam o que é cada pinça, qual o nome, para que serve.
mas eu preciso que vocês saibam mais ou menos dos materiais que existem em uma cirurgia. Então, esses daqui são materiais utilizados para aquelas cirurgias que eu chamei de convencionais, ou seja, aquelas tesouras que normalmente, tesouras, bisturis, pinças que normalmente são mais curtas, porque o médico vai abrir, por exemplo, o abdômen do paciente e ali ele já vai operar. Estes materiais aqui são materiais que são considerados materiais mais complexos, né, de serem esterilizados, por isso que eles só vão ser esterilizados nos hospitais, porque vejam, o médico não vai operar o paciente já direto lá no abdômen, ele faz pequenos furos no abdômen e ele opera através da laparoscopia. Lembra que eu falei para vocês que ele coloca uma câmera dentro do abdômen do paciente, através dessas pinças que são mais longas, ele consegue acessar o que ele precisa para fazer a cirurgia, tá? Estes materiais aqui, eles são materiais críticos, todos eles são, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse slide aqui é que existem tipos de artigos que são mais sensíveis e outros que são menos sensíveis. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de esterilização, como eu mostrei para vocês: a esterilização física e a esterilização físico-química. A esterilização física é aquela autoclave que eu falei que chega até 132 graus de temperatura. E a físico-química, ela não vai chegar nem a 60 graus de temperatura e ainda tem o produto químico que vai ajudar a esterilizar, tá? Que é o caso aqui, ó, da Esterra, que eu mostrei para vocês, que ela esteriliza através do peróxido de hidrogênio. Por que eu mostrei esse slide? Porque esses materiais todos aqui, eles vão ser colocados lá na autoclave. Por quê? Porque eles suportam a temperatura. Já estes materiais aqui, não. Então, aqui é uma fibra ótica, tá vendo que tem uma luz aqui na ponta? A fibra ótica significa que é a luz que vai iluminar dentro do abdômen do paciente. Se eu colocar estas fibras aqui a uma temperatura de 132 graus Celsius, que é na autoclave, eu vou derreter esse material e estragar todas as fibras aqui. Este material, que é o material que está aqui, ó, então a fibra ótica é essa azulzinha que eu trouxe para vocês, aqui tem silicone. Essa material aqui, ó, é a câmera, que é a tal da ótica que o médico vai enxergar o abdômen do paciente, por exemplo, para operar. Então, esta ótica aqui, ela tem várias lentes de vidro como se fossem óculos para poder aproximar a imagem para o médico. E se ela for colocada dentro de uma autoclave junto com este material aqui que vai na autoclave, eu vou estragar o material. Então é por isso que existem esses dois tipos de esterilização. A esterilização em altas temperaturas, que servem para materiais que suportam a esterilização, que suportam, né, a temperatura, e para materiais mais sensíveis que não suportam a temperatura, existe a esterilização físico-química, que é aquela tal daquela Esterra que eu falei para vocês, que faz baixas temperaturas e ainda tem o peróxido de hidrogênio, que é o agente peróxido de hidrogênio, que é o agente esterilizante aqui, tá? Então, nesta máquina entram os artigos sensíveis. Nesta outra aqui, pode entrar qualquer tipo de artigo, desde que ele aguente a temperatura que pode chegar até 132, até 134 graus, na verdade, tá? Bom, e aí, para entrar dentro destas máquinas para ser esterilizado, ele precisa ficar dentro de uma embalagem. E estas daqui, ó, são as embalagens possíveis para uma autoclave, por exemplo. Então, na autoclave vai entrar ou o papel grau cirúrgico, que é este papelzinho aqui que fica de um lado transparente e do outro é papel, ou o tecido de SMS, que é tecido não tecido, tal do TNT, que é esse papel aqui, que é um tecido que parece um papel. Ou pode ser tecido mesmo, de algodão, que é o brim, que é o mais utilizado hoje em dia, né? Antigamente, aliás. Hoje em dia é mais utilizado este daqui, que é o SMS. Antigamente a gente utilizava mais o algodão, a gente utilizava mais o pano, tá? E existem essas caixas, que são caixas vedadas, tá vendo? Que são caixas fechadas, que podem ir direto na autoclave, e esse material aqui, por exemplo, iria aqui dentro sem este papel. Então, quais são os tipos de embalagem? Para alta temperatura, que é a autoclave, gravem aí: papel grau cirúrgico, tecido de SMS, tecido de algodão ou container fechado, que são estas caixas fechadas. Já para
embalagens de baixa temperatura, ou seja, para serem colocadas nessa máquina que é a Esterrar, é um papel de Tyvek, é o nome que a gente chama. Do mesmo jeito que tinha o grau cirúrgico aqui, aqui tem o Tyvek, que é um outro tipo de material e ele precisa ser específico assim para que consiga penetrar o agente químico para esterilizar. E os containers, eles são furadinhos, tá vendo? Ó, diferente desse outro aqui que é fechado, completamente fechado, o da Esterrar, eles são todos furadinhos. E aí eu dei o exemplo daquela ótica, tá vendo? Ele vai dentro desta ótica, só que é necessário embalar esta caixa com um papel de SMS para que feche, para que seja vedado estes furinhos, tá? Então aqui eu coloquei descartável e reutilizável porque as caixinhas, ou seja, os containers são reutilizáveis, mas o papel SMS que embala estas caixinhas, ele é descartável. A gente esteriliza e depois joga fora, mas ainda tem o Tyvek também, como vocês viram aí. Bom, para que a gente consiga saber se o material foi esterilizado ou não, a gente tem a ajuda dos indicadores de esterilização, porque não é simplesmente colocar lá na máquina, porque a máquina pode falhar. E a gente tem os indicadores químicos e os indicadores biológicos. Os indicadores químicos, eles são químicos justamente por isso, porque é um material impregnado com uma tinta, ou seja, um produto químico que é capaz de mudar, né, através do processo de esterilização, ele muda de cor, garantindo que aquele material foi esterilizado. Então, existem 6 classes hoje de indicadores de esterilização. O que seriam essas classes? São os tipos de indicadores de esterilização. O primeiro é essa fita zebradinha aqui, que vocês vão ver nestas embalagens, ó. Reparem que aqui, ó, tá vendo aqui? A gente fechou o material e tem esta fita zebradinha. É o primeiro indicador de esterilidade do material. Se eu pego um material deste aqui e eu vejo que esta fitinha não mudou de cor, significa que esse material não foi esterilizado. Então, classe 1 são as tiras, ó lá, impregnadas com tinta que vão por fora do material. Classe 2, gente, vocês provavelmente não vão ver lá no estágio. Por quê? Porque é um tipo de teste, ó, testa a eficácia, é um tipo de teste que a gente faz dentro da autoclave. Então, é um material específico que a gente chama de Boidic, que ele serve somente para testar a máquina. Então, é um teste, um pacote, né? Vem como se fosse um pacote de instrumentos, mas é um pacote de teste, que a gente chama de pacote de teste-desafio, ou seja, a gente quer ver se a máquina está funcionando adequadamente. Então, o indicador classe 2, ele é um teste que é feito diariamente na autoclave, e aí é só na autoclave, tá? Ele não vai ser feito lá na Esterrar. Existem outros tipos para Esterrar. O Boidic, especificamente, ele é para autoclave e aí ele vai garantir que aquela autoclave está funcionando. Então, por isso que o teste é feito uma vez ao dia. De classe 3, vocês provavelmente não vão ver, porque ele vai testar só a temperatura, então é um indicador não muito utilizado. E o classe 4, classe 5 e classe 6 são os integradores. Integradores são esses paninhos aqui, ó, esses papeizinhos que vocês estão vendo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Este papelzinho, ele é colocado dentro da caixa antes dela ser fechada, tá vendo, ó? Então, eu coloquei lá dentro, ela vai ser fechada, e aí depois que passa pelo processo de esterilização, ó, ele muda de cor. Então, este integrador, que é o nome, ó, integrador químico, ele é colocado dentro da caixa. Então, o 4, o 5 e o 6 são esses integradores. E por que que tem 4, ainda 3 tipos, né? 4, 5 e 6? Porque vai mudar de acordo com o equipamento e muda também de acordo com a eficiência. A última geração que a gente chama, ou seja, o indicador mais eficiente é o classe 6. Então, provavelmente lá no hospital vai utilizar sempre o classe 1, que são as fitas, classe 2, que é o teste da máquina, e o classe 6, que são os indicadores, que é o indicador mais eficiente utilizado hoje em dia. Então, o classe 1 é colocado fora da embalagem e o classe 6 é colocado dentro da caixa
antes dela ser fechada junto com os instrumentais. Então aqui, ó, a gente tá colocando, tá mostrando mais de pertinho aqui. Aqui eu fechei a caixa e aqui eu coloquei o indicador classe 1. Então nesta caixa tem indicador de esterilização classe 1 e indicador de esterilização classe 6 lá dentro. E já o teste de Boyd-Dick, gente, é um teste que é feito uma vez ao dia, então ele nem vai aqui, por isso que eu tô falando para vocês que pode ser que vocês nem vejam, né? Ele vai servir para testar a autoclave. E aí, ó, ele muda de cor, tá vendo, ó? Reparem que nesse caso aqui é uma embalagem, ela era rosa, depois que esterilizou ficou laranja. Aqui era amarelo, depois que esterilizou ficou laranja. Aqui ela era amarelinha, depois que esterilizou ficou laranja. Se mudar o fabricante, muda estas cores, tá? O importante é que sempre vai vir um indicador para vocês saberem qual é a cor certa. E é sempre importante que vocês vejam se mudou de cor ou não. Além do indicador químico, que foi esse que eu mostrei para vocês, que é feito tanto na autoclave quanto na Esterrá, ainda existe o integrador biológico, ou seja, um indicador biológico de que esse material está estéril. E aí, ou ele vai ser por suspensão, ou por tiras de papel, ou por autocontido. Reparem que reparem não, vocês vão reparar lá, que nos hospitais nós estamos utilizando este autocontido, que é a última geração, aliás, que é a segunda e terceira geração, né? Mas que é o mais utilizado por ser mais rápido, ó. Tá vendo? Ele vai ser. O resultado vem em 48 horas ou em até 3 horas. Estes indicadores biológicos que eu tô falando para vocês são essas ampolas aqui, ó, que é o indicador autocontido. São estas ampolas. Estas ampolas aqui, gente, elas são ampolas impregnadas com eh, material que simula um micro-organismo e ele vai ser colocado para ser esterilizado dentro da autoclave ou dentro da Esterrá. Depois que ele é esterilizado, lá junto, então essa ampolinha é colocada lá dentro da autoclave, tá? Essa ampola contendo bacilos e meio de cultura líquido, ela é colocada dentro da autoclave para ser esterilizada. Depois que ela sai, ó, tá vendo? Do jeito que eu tô colocando aqui para vocês, ó. Então, ou coloca no tecido, ou coloca no grau cirúrgico, ou coloca dentro de uma embalagem como essa que vocês estão vendo aqui. Isso tanto na autoclave quanto na Esterrá, tá? Depois que a gente embala assim, a gente coloca dentro da carga, que é esse monte de material. Então ele vai misturado aí no meio dentro desta embalagem. Quando eu retiro esse material, ou seja, depois que ele foi esterilizado, ele vai sair assim, e esta ampola que teoricamente já foi esterilizada, ela vai ser colocada nesta máquina e vai permanecer por 48 horas, como eu disse para vocês aqui, ou por 3 horas, dependendo do tipo de ampola, ou por 3 ou por 48 horas nesta máquina, para ver se vai crescer micro-organismo. Que é isso? A gente deixa ali para ver se realmente foi esterilizado. Porque se crescer micro-organismo, se der positivo, significa que aquele processo de esterilização não foi eficiente. Agora, se der negativo, significa que aquele processo de esterilização foi eficiente, tá? Então, além do indicador químico, que são aquelas fitinhas ou estes integradores, nós temos o indicador biológico, que é uma ampolinha com bacilo, e uma máquina que vai fazer a verificação de crescimento biológico, por isso o nome biológico. Então, nós temos indicadores químicos e indicadores biológicos, tanto para a autoclave quanto para a Esterrá, que é a esterilização a baixa temperatura, e a peróxido de hidrogênio, tá, pessoal? Bom, aqui eu coloquei 7 cuidados, na verdade. Então, quais são os 7 principais papéis da enfermagem da central de material e esterilização? Só para finalizar com vocês. Somente utilizar materiais com embalagem íntegra, conferir a validade dos integradores antes do início da cirurgia, organizar o material limpo longe da área do material sujo, então mesmo assim tem que separar, descartar lixo apropriado das embalagens, devolver para a central de material o material que não foi utilizado e devolver para a central de material todo o material que foi sujo lá no expurgo. Não misturar estes materiais e sempre zelar pelo material utilizado dentro da sala operatória.
Então, tanto lá no centro cirúrgico como na central de material, é imprescindível que o auxiliar de enfermagem tome estes cuidados para a gente garantir que o paciente tenha o melhor material com maior segurança e que o hospital consiga permanecer por muito mais tempo com este material viável ainda para uso. Pessoal, eu vou pedir para vocês anotarem principalmente a questão da diferença entre esterilização de autoclave para a esterilização da Esterra, que é baixa temperatura, para vocês anotarem os artigos críticos, semicríticos e não críticos. Por quê? Porque anotando tudo isso numa folhinha de papel, vocês vão ter oportunidade de conhecer a central de material lá do Mandaki e aí esclarecer ou pelo menos fazer a conexão destas informações com a prática, certo? Eu espero que eu tenha passado para vocês o maior número de informações. A gente sabe que para informação virar conhecimento é necessário que vocês estudem, que vocês revejam este conteúdo, que vocês acessem a apostila que eu disponibilizei para vocês conseguirem fazer as conexões, além, lógico, de aguardar o estágio e complementar as conexões lá no estágio, tá? Espero ver vocês em outra matéria. E eu vou deixar para a nossa penúltima e última aula, a nossa prova final, que vai ser agora na próxima aula, e a prova de recuperação, que é na nossa última aula. Qualquer dúvida, pessoal, me procurem em horário de aula. Até já!